Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Tia de Neve agora com um outro vídeo para vocês com a correção da atividade do dia 13 de abril, que foi na terça-feira. Nós estamos estudando medidas de comprimento e essa atividade que nós vamos corrigir é da página 190 e as medidas de comprimento que tem nessa atividade é só quilômetro e metro. Então, a número 1 diz que vocês precisam completar os itens que estão faltando aqui. A letra A, nós temos 20 mil metros que precisam ser escritos em quilômetro. Então, de que forma que vai ficar 20 mil metros em quilômetro? Nós sabemos, nós estudamos, né, antes de começar a fazer essa atividade, que cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros, não é mesmo? Vocês se lembram, né? Então, se 1 quilômetro tem 1000 metros, 20 mil metros equivalem a quantos quilômetros? O que a gente pode fazer para descobrir essa resposta? Olha, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, o que a gente pode fazer? Pegar os 20 mil metros e dividir por 1000, que é a quantidade de metros que equivale a 1 quilômetro. Se nós fizermos isso, a gente encontra 20. Por isso, 20 mil metros correspondem a 20 quilômetros. E a gente coloca o 20 aqui na resposta da letra A. 20 quilômetros. Mas, esse 20 mil dividido por 1000 aqui, você pode fazer um cálculo mental. Olha, por exemplo, é 20 mil dividido por 1000. Tá vendo que o 20 tem zeros e o 1000 também tem zeros? Você pode cortar ele, ó. Você corta esse zero aqui e corta esses zeros aqui. Aí fica só 20 dividido para 1, que é igual a 20. Fica mais fácil a gente encontrar a resposta. Para não precisar fazer a continha, o algoritmo todinho da divisão para encontrar a resposta. A letra B. A letra B diz que nós temos 4 quilômetros e 160 metros para ser escritos em metro. Então, 160 metros já está em metros. Então, você não precisa fazer a conversão dessa medida aqui não, porque ela já está em metro. E eu quero na resposta que esteja escrito em metro. Então, eu preciso fazer a conversão aqui só desses 4 quilômetros em metro. O que a gente faz? Não esquecendo que cada 1 quilômetro é igual a 1000 metros, nós podemos fazer o quê? Pegar esses 4 quilômetros e multiplicar por 1000, que é igual a quanto, gente? 4000, não é mesmo? Então, 4 quilômetros equivalem a 4000 metros. Só que a gente não é só 4 quilômetros, nós temos os 160 metros também. Então o que a gente faz? Pega 4000 e soma mais 160. Quanto que é 4000 mais 160? Vamos fazer um cálculo mental aqui. Dá 4160. Então, você escreve na resposta da letra B. 4160 metros. A letra C, 15 quilômetros, que também precisam ser escritos em metros. Sabendo que cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros, o que a gente pode fazer então para descobrir quantos metros temos em 15 quilômetros? Mesma coisa que nós já fizemos nas outras. Olha, vamos pegar os 15 quilômetros e multiplicar por 1000, que é a quantidade de metros que equivale a cada 1 quilômetro. Então, 15 vezes 1000 dá quanto? 15 mil. 15 mil metros equivale a 15 quilômetros. Então, a gente vem aqui e escreve na resposta aqui, o tracinho da resposta da letra C. 15 mil metros equivale a 15 quilômetros. Na letra D, nós temos 2 quilômetros e 9 metros. Então, o 9 aqui, ó, já está em metros, não é? Essa unidade de medida aqui é metro. E eu preciso transformar ele tudo em metro. Mas se essa partezinha já está em metro, você não precisa mexer nela. Você só precisa descobrir, fazer a conversão de 2 quilômetros em metros. O que a gente faz? Eu sei que cada 1 quilômetro aqui é 1000 metros. Se eu tenho 2, dá até para fazer um cálculo mental, né? Porque 2 vezes 1000 é igual a quanto? 2000. Então, se eu sei que 2 quilômetros é 2000 metros, é só somar com 9 metros. 2000 mais 9 dá quanto? Não dá 2.900 não, tá, gente? É só 9 metros. Então, dá 2009, não é 2.900. Eu vi algumas atividades que estava escrito 2.900.
É só 2009 metros que você escreve aqui, ó. Dessa forma, tá vendo? Já escreve 2009. Pois é. A próxima é a letra E, 7 quilômetros. Quantos metros equivalem 7 quilômetros? A gente pode fazer a mesma coisinha que a gente já fez com os outros. Pegar os 7 quilômetros e multiplicar por 1000, porque cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 7 vezes 1000, 7.000. Então, nós sabemos que 7 quilômetros equivale a 7.000 metros. A letra F, 2.500 metros. Aqui, ó, eu vou separar a quantidade de quilômetros da quantidade de metros, que vai ter 2.500 metros. Igual tá aqui, tá vendo, ó? 4 quilômetros e 160 metros? Pois é, aqui, essa aqui, a letra F, é o contrário dessa aqui, ó. Tá em metros, para eu achar quantos quilômetros e quantos metros tem. Separadinho, ó. Eu vi algumas atividades que colocou a resposta aqui, tudo em quilômetro. Não fica errado, mas como tem os dois espaços, vamos preencher os dois espaços, tá bom? Então, 2.500 metros. 2.500 metros tem quantos quilômetros completos? Eu sei que cada 1 quilômetro tem 1000. Se eu tenho 2.500 metros, cabe 1000 quantas vezes dentro desse 2.500? Olha, você pode fazer dessa forma aqui. 2.500 dividido por 1000, ou você pode fazer só um cálculo mental mesmo, porque essa continha aqui não é difícil de fazer não, ó. 2.500 metros. Quantas vezes cabe 1000 completinho? 1000 dentro de 2.500. Você já vai saber quantos quilômetros tem aqui. Mas olha, 2.500 dividido por 1000 é 2,5. 2,5. Olha, 2,5, se você pegar esse 2,5 e colocar aqui 2,5 quilômetros, não vai ficar errado. Mas como a atividade pede para você dividir a quantidade de quilômetros da quantidade de metros, então o que você faz? Você coloca só o 2 aqui no quilômetros, né? Porque é 2 quilômetros. E aqui no metro você coloca a quantidade de metros. 2 quilômetros e 500 metros. É 2.500 metros, tá bom? A letra G, 1 quilômetro e 85 metros. Equivale a quantos metros? Cada 1 quilômetro são 1000 metros. Então, 1 quilômetro são quanto? 1000 metros. Aqui você já sabe quanto dá, né? É a mesma coisa de você fazer o quê? Pegar 1 e multiplicar por 1000. Não dá 1000? Então, 1000 mais 85. Dá quanto? 1085. Você escreve aqui, ó. Da mesma forma que esse 9 aqui, ó, é só 9 metros e não 900, o 85 é da mesma coisa, é só 85 metros, não é 850 não, tá bom? É 1085. A letra H. A letra H, temos 8 quilômetros e 40 metros para escrever essa quantidade em metros. Cada um desses 8 quilômetros tem quantos metros? 1000. Então, se você multiplicar 8 vezes 1000, você acha quanto? 8.000. Então, quer dizer que 8 quilômetros tem quantos metros? 8.000 metros. 8.000 mais 40, porque 40 já está em metro. Então, você não precisa fazer a conversão dessa quantidade em metro, não. Ela já está em metro. 8 quilômetros e 40 metros. 8.000 mais 40, 8.040 metros. Essa aqui foi a correção da número 1. Vamos fazer a correção da número 2? Número 2, não, número 3. A número 2 não precisava fazer não, tá bom? Página 190, na mesma página. Lá, nós temos a seguinte situação, problema. Ao redor da lagoa Rodrigo de Freitas, essa lagoa fica lá no Rio de Janeiro, tá, meninos? Um dos cartões postais do Rio de Janeiro, há uma ciclovia pavimentada com aproximadamente 7,5 quilômetros de extensão. Então, a ciclovia tem quantos quilômetros de extensão? 7,5 quilômetros. E na letra A, eu peço para escrever quantos metros tem essa ciclovia. Quantos metros? Eu vou ter que descobrir quantos metros tem 7,5 quilômetros, sabendo que cada 1 quilômetro tem 1000 metros. O que a gente faz? Nós podemos fazer a mesma coisa que a gente fez na número 1. Ou até um cálculo mental, gente. Tem como fazer também um cálculo mental. Mas a gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar 7,5 e multiplicar por 1000. A multiplicação de um número decimal fica um pouquinho diferente a resposta.
porque a gente vai ter que colocar uma vírgula do mesmo jeito que o número que está sendo multiplicado tem. Olha, mas para a gente resolver a multiplicação, a gente resolve como se fosse uma multiplicação normal, como qualquer uma outra. Esquece a vírgula enquanto está fazendo a multiplicação. Então, vamos pensar que esse número aqui é 75. 75 vezes 1000 dá quanto? 75 mil, não é? 75, você escreve o 75 aqui na frente, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Mas como isso aqui é um número decimal, tem uma vírgula aqui, eu tenho um algarismo depois da vírgula, na resposta também vai ter que ter um algarismo depois da vírgula. Por isso a vírgula está aqui, ó. Então, 7,5 quilômetros tem quantos metros? 7.500. E esse vírgula zero aqui não precisa aparecer, não? Não tem necessidade. Por que não? Porque é um zero depois da vírgula. Esse número aqui continua sendo um número inteiro do mesmo jeito. Se depois da vírgula só tem um zero. Se tivesse outro algarismo diferente de zero, aí precisaria aparecer a vírgula e esse algarismo. Mas como é zero, não tem necessidade. Então, a resposta aqui ficou o quê? Que essa ciclovia tem 7.500 metros. E a letra B? A letra B diz que um atleta deu 6 voltas nessa ciclovia. Então, quantos metros ele correu? Aqui na letra A, nós já descobrimos quantos metros tem essa ciclovia. Então, é só você pegar essa resposta aqui, ó, 7.500, e multiplicar por 6, que você vai encontrar quantos metros ele correu. Então, 7.500 vezes 6 é a continha que você vai fazer. Como 7.500 é um número assim alto, bem grandinho, então você precisa fazer o cálculo, a continha, o algoritmo da multiplicação. Fazer a continha de vezes desse jeito aqui, ó. 7.500 vezes 6. Vamos resolver aqui para descobrir quantos metros esse atleta correu. Olha, começamos sempre da unidade. Unidade é aqui, né? 6 vezes 0 dá quanto? 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Deixa a unidade que é o 0 e sobe a dezena que é o 3. 7 vezes 6 dá quanto? 42. Mais o 3 que foi lá para cima, 45. Então, quantos metros esse atleta correu? Ele correu 45.000 metros. Essa foi a número 3, nós acabamos de corrigir. Vamos corrigir agora a número 4, na mesma página 190. É uma situação problema, olha. Mário estava viajando com o pai e viu na estrada a placa ao lado, essa placazinha aqui. Eles estavam a quantos metros de distância da entrada de cada cidade que aparece na placa? Eu vi muita atividade nas fotos que vocês enviaram que só colocou de uma dessas cidades aqui, ó. Não, tem que ser de todas elas, das 3. Vila Bonita tem 49,3 quilômetros de extensão para que Mário chegue até ela. Agradópolis, 61,7 quilômetros até Mário chegar até ela. Macunaíma, 98 quilômetros até o Mário chegar até ela. Então, vamos começar com Vila Bonita. Vila Bonita tem 49,3 quilômetros. Quantos metros tem 49,3 quilômetros? Olha, 49,3, como na última atividade que nós acabamos de corrigir, é um número decimal. Tá vendo? 49,3. Todo número com vírgula é um número decimal. Sabendo que cada quilômetro desse aqui tem 1.000 metros, então nós vamos multiplicar 49,3 por 1.000. A multiplicaçãozinha a gente faz como um número inteiro. Esquece a vírgula por um instante, por enquanto. Então, a gente escreve o 4, o 9 e o 3 aqui na frente. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros na resposta. Pronto. Agora, como esse aqui é um número decimal e tem um algarismo depois da vírgula, na resposta também tem que ter um algarismo depois da vírgula. Por isso você põe a vírgula aqui. E como depois da vírgula aqui ficou um zero, então não precisa aparecer nem a vírgula nem esse zero, ele continua sendo um número inteiro. Quantos metros correspondem a isso aqui? 49.300 metros. Então, Vila Bonita, ainda falta 49.300 metros para que Mário chegue até ela. A próxima cidade é Agradópolis. Agradópolis é 61,7 quilômetros para Mário chegar até ela. Quantos metros correspondem a 61,7 quilômetros? Faz a mesma coisa, multiplica por 1.000.
você escreve todos os algarismos que estão sendo multiplicados aqui na frente, o 6, o 1 e o 7. Esquece a vírgula por enquanto. E venho aqui no 1000, vejo a quantidade de zeros. Tem 3? Então, coloca 3 zeros aqui também na resposta. Mas esse número aqui é um número decimal e tem um algarismo depois da vírgula. Então, na resposta também precisa ter um algarismo depois da vírgula. E como depois dessa vírgula, nesse número ficou um zero, não precisa aparecer esse zero e nem essa vírgula. Ele continua sendo o número inteiro, porque 61.700,0 é a mesma coisa de 61.700. Então, quantos metros falta para chegar a Agadópolis? 61.700 metros. Próxima cidade é Macunaíma, 98 quilômetros. Nós vamos fazer a multiplicação do 98 por 1000, porque cada 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, 98 vezes 1000 dá quanto? 98.000. Então, para chegar até Macunaíma, ainda faltam 98.000 metros. A nossa última atividade da página 190 é a atividade 5. Pede para você fazer o quê? Colocar nos espaços de cada um aí, quilômetro, metro, centímetro ou milímetro, dependendo do que é o que está sendo pedido para medir aí. Na letra A, diz que tem que medir a cintura de uma pessoa. A cintura de uma pessoa aqui, ó, vai ser medida em quilômetro, em metro, em centímetro ou em milímetro? Milímetro é para medir coisas pequenininhas, bem pequenas. Centímetro, para medir coisas que são menores do que 1 metro. O metro, coisas médias. E quilômetros, longas distâncias. Então, meninos, a cintura de uma pessoa é em metro? Não, né? Medir a cintura em metro, a pessoa tinha que ser bem larga. Então, a cintura de uma pessoa é em quê? É em centímetros. E a letra B é a espessura da grafite de um lápis. A grafite do lápis é só essa pontinha aqui, ó. Isso aqui é metro? Só de olhar aqui a gente já sabe que é menor que metro. Então, é centímetro ou milímetro? Você acha que chega a 1 centímetro a espessura da grafite desse lápis? Não, não chega, né? Então, vai ser em quê? Em milímetros. A letra C é a altura de um prédio. A altura de um prédio vai ser em milímetros? Não. Um prédio é um pouquinho grande demais para medir em milímetros. Vai dar números demais nesses milímetros. Você poderia falar a altura de um prédio em milímetros? Poderia, mas seria um número alto, indicando quantos milímetros tem esse prédio de altura. Então, a gente utiliza metros. Utiliza metros, porque centímetros também seria uma quantidade grande de centímetros. Então, a gente utiliza metro para ficar proporcional ao tamanho do prédio. E a letra D é a distância entre duas cidades. Distância entre duas cidades, nós consideramos isso aqui como o quê? Como longa distância. Qual unidade de medida a gente usa para longas distâncias? Quilômetro, não é mesmo? Então, meninos, essa foi a nossa atividade e nós acabamos de corrigi-la. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas pegue o livro de vocês e vai corrigindo junto, tá bom? Pode até assistir o vídeo de novo e vai seguindo a correção da tia Edneia e corrigindo a sua atividade no livro, tá bom? Vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que a gente está corrigindo aqui e aprenderem um pouco mais, tá bom? Beijinhos e até a próxima!